pessoal, tudo bem? Novamente aqui, professora Marísia Rodrigues, da Escola Paulo Leivas Macalão, da Rede Municipal de Ensino. E hoje nós estamos na nossa 9ª aula. Nosso componente curricular é História. Nosso objeto de conhecimento hoje é construção da BR Belém-Brasília, ou seja, a BR-153, ou ainda Transbrasiliana. Na nossa última aula, nós já começamos a falar sobre o estado do Tocantins, sim? Falamos sobre os rios do Tocantins, falamos sobre a população ribeirinha e falamos sobre a usina Luiz Eduardo Magalhães, que trouxe progresso para o nosso estado. Mas não foi só a construção da usina Luiz Eduardo Magalhães que trouxe progresso para o nosso estado, que trouxe pessoas para trabalhar. Também as estradas foram muito importantes para o nosso estado, que começou mesmo antes do surgimento do estado do Tocantins, já começaram a aparecer as estradas, que trariam benefício e progresso para o novo estado. E com isso é a construção da BR-153, que ela foi muitíssimo importante para a divulgação e para o início do nosso estado. Então vamos ver. Aqui nesse slide nós temos a BR-153 antigamente, como ela era logo no início, e depois nós temos ela hoje. Olha, lá nós temos ela toda descuidada antigamente, mato, ainda não tínhamos asfalto, e depois, atualmente, nós temos ela aí toda com jardinagem, toda nova, estradas largas, vias largas, né? Mas como é que se deu o processo? Como que surgiu a construção, a ideia, de quem foi a ideia de construir a BR-153? Quem construiu a BR-153? Quem construiu, sim, foram várias pessoas, mas quem foi o mentor que ajudou na construção dessa BR-153? É o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. A estrada BR-153 foi criada na década de 50, ou seja, nos anos de 1950, no governo do então Juscelino Kubitschek, aquele que nós iremos estudar posteriormente, que foi quem construiu Brasília, que é a capital do nosso país, né? Vamos nos localizar bem. Brasília é a capital do Brasil. Palmas, a capital do nosso estado, Tocantins. Nós temos que aprender bem isso aí. Mas vamos voltar a falar da estrada. Então, o senhor Juscelino Kubitschek, foi ele que, no tempo dele, que foi criada a estrada Belém-Brasília. Araguaína e Paraíso foram erguidas devido à construção dessa BR-153. E além de Araguaína e Paraíso, várias outras cidades, mais claramente, acho que 58 cidades, foram criadas no estado, apareceram no Tocantins, em consequência da BR-153. É a grande responsável pelo desenvolvimento econômico do Tocantins, conhecida pelos nomes de Rodovia Transbrasiliana, como eu já disse, Rodovia Belém-Brasília, e também pelo nome do seu executor, que foi Bernardo Sayão, que nós vamos ver um pouquinho sobre ele mais tarde. A estrada foi construída antes do surgimento do estado e seu projeto foi encabeçado por Bernardo Sayão. Mas como assim, professora? Construiu primeiro a estrada para depois o estado? Vou explicar. É porque mesmo quando aqui ainda pertencia ao estado de Goiás, se fez necessário a construção de uma via que que passasse por todo o estado de Goiás até chegar na região norte do estado. Então, ela foi construída para
trafegar por todo esse estado. Então, e depois disso é que foi criado o estado do Tocantins. A quarta maior rodovia brasileira, com mais de 4.300 quilômetros de extensão, ou seja, muito grande, foi responsável pela criação de 58 municípios na atual região do Tocantins. Então, nós podemos concluir que a maioria dos municípios foram criados em decorrer da BR-153. E alguns nomes de alguns municípios foram dados devido a algum fato ocorrido durante a construção, que nós iremos ver. Como é o caso de Paraíso do Tocantins, Araguaína, que é a segunda maior cidade do nosso estado, que ainda guarda alguns vestígios da construção da BR, como uma máquina que foi usada para abrir a estrada. Pugmil, uma cidade que fica aqui a 108 quilômetros de Palmas, foi um dos acampamentos de funcionários da empreiteira, responsável pela obra. E, por isso, o município recebeu o nome de Pugmil, por causa de uma máquina de fazer asfalto, que ficou lá nessa regiãozinha de 71 a 73, ou seja, ela ficou por 3 anos parada lá. E essa máquina chamava Pugmil. Então, por isso, deram o nome para essa cidade de Pugmil. Então, aqui nós podemos ver a BR-153. Está destacado bem aí no mapa o estado de Goiás. Aí começa lá em Goiás, vocês têm aí o nome BR-153, depois você tem o nome do estado, o Rio Tocantins, que nós vimos na última aula, corre aí também, paralela à BR. Nós temos as cidades que surgiram, né? Nós temos Gurupi, Miracema, e lá em cima, quase chegando no bico, nós temos Araguaína, que foram essas cidades que surgiram em decorrer da criação da estrada. De modo geral, a construção da Belém-Brasília proporcionou ao estado do Tocantins uma integração junto à economia nacional, assumindo assim um papel de exportador e importador, ou seja, por ela nós poderíamos levar os produtos daqui e trazer produtos de lá para cá. Produtos agropecuários, industrializados, bem como a organização do territorial e o crescimento populacional. Como que ela auxiliou no crescimento populacional do Tocantins? As pessoas que vinham para trabalhar, que ficavam nos alojamentos que deu origem às cidades, traziam suas famílias. E com isso foi-se aumentando a população do estado. Como nós falamos na última aula, o Tocantins é formado por pessoas que vieram de várias partes do país, inclusive que vieram para trabalhar na construção do estado. E agora, dentre essas pessoas que vieram para cá para trabalhar, para construir, nós vamos falar agora um pouquinho sobre aquele que construiu a BR-153. Ele começou do zero? Não, ela já existia. Ele apenas continuou e terminou a construção. Mas quem foi essa pessoa, Bernardo Sayão? Bernardo Sayão, um dos diretores das Novocap, nasceu em 18 de junho de 1901, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1923, ele formou-se pela Escola Superior de Agronomia e Medicina Veterinária de Belo Horizonte. No ano de 1941, ele foi escolhido por Getúlio Vargas para dirigir a implantação de uma colônia agrícola no interior de Goiás. Essa seria a primeira de uma série de colônias que o então presidente pretendia implantar no oeste do país. Ou seja, já era para começar a trazer o progresso para essa região. Por quê? Porque a nossa região do Goiás, aqui a parte que agora hoje é o Tocantins, era um pouco esquecida. Então já começou a se pensar nessa região.
Mas voltando ao Bernardo Sayão, ele concluiu a estrada que ligava a colônia agrícola, que hoje são os municípios de Ceres e a cidade de Anápolis. E ele tinha um amor muito grande pela construção de estradas. Olha aí, ó, vamos ver o Bernardo, olha como ele era, o Bernardo Sayão. Era apaixonado pela construção de estradas e trabalhou nas obras de ligação de Brasília a Goiânia, de Brasília a Anápolis, Brasília a Cristalândia, Paracatu. Após 2 anos de um árduo trabalho, em 1958, Sayão foi encarregado pelo presidente Juscelino Kubitschek de dirigir a construção da estrada Belém-Brasília, que não começou do zero, pois já havia alguns trechos construídos. Pois bem, nós falamos de BR-153, mas vocês sabem o que quer dizer a sigla BR dentro das vias trafegáveis? Vou explicar. BR quer dizer que é uma via que pertence ao governo federal. BR vem de Brasil. Então, quem vai cuidar dessa estrada? O responsável pela construção e pelos cuidados de manter o asfalto é a União, é o presidente da República. Por isso nós chamamos de BR. E nós temos também a TO. Já viram falar na TO? Aqui, quando a gente sai pela ponte, nós estamos numa TO, que é uma via de ordem do governo estadual. Quem tem que cuidar da TO ou da PA de Pará é o governo estadual. Então, quem cuida da federal, da BR, é o governo federal, e quem cuida das TOs é o governo estadual. E nós ainda temos as vias que são de ordem e responsabilidade dos municípios, né? Então, é isso aí, a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre a BR-153, que corta o Tocantins de Goiás até a região do Pará. Ela foi construída para trazer benefício à nossa população, progresso à nossa população, e ela foi construída pelo Bernardo Sayão durante o governo de Juscelino Kubitschek. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próximas aulas, nós vamos continuar a falar sobre o estado do Tocantins. Como eu já disse para vocês, é o mais novo estado da federação, então tem muita coisa para a gente aprender sobre ele. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada e até a próxima.